Graça e paz, querido irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a segurança da alma. Eu já começo esse vídeo com uma pergunta para você: como que está a sua alma? Como está a sua segurança da sua alma? Você já pensou na segurança da alma? Geralmente nós pensamos em vários tipos de segurança, né? Segurança do trabalho, segurança em casa, na rua. Tomamos algumas precauções, né, com relação à segurança física, mas e com relação à sua alma? Você já pensou? Você tem tomado alguma precaução? Você tem alguma preocupação com relação a isso? Então, hoje nós vamos abordar esse tema. Porém, antes de abordar esse tema, gostaria de convidar você para fechar seus olhos, para a gente fazer uma pequena oração aqui, para que Deus possa me usar como instrumento da sua palavra, para que Ele possa usar meus lábios aqui para falar com você e para que esse vídeo possa chegar ao encontro de pessoas que precisam ouvir essa mensagem e que essa mensagem fale ao coração das pessoas e traga um refrigério para a alma delas. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, entro na sua presença em oração, agradecendo por mais essa oportunidade de falar um pouco sobre a sua palavra. Sim, Senhor, meu Deus, meu Pai, hoje estaremos falando sobre a segurança da alma. E peço a Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire toda distração, todo impedimento, toda barreira que impeça as pessoas de entenderem a mensagem da sua palavra, do Evangelho. Sim, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor faça de mim instrumento da sua palavra e que essa mensagem possa chegar aos corações daquelas pessoas que tanto precisam ouvir falar do Senhor. Amém e graças a Deus. A insegurança da alma vem justamente com aquela crença de que em algum momento da nossa vida nós podemos perder a salvação. Isso para as pessoas que são crentes, né? Que seguem a Jesus, que aceitaram a Jesus. Algumas pessoas ainda têm essa dúvida e sentem essa insegurança. E aquelas pessoas que não são crentes, que não conhecem Jesus ainda, elas têm muito mais insegurança na sua alma, principalmente a insegurança de o que vai ser delas quando elas falecerem, se vão ser salvas ou não. Provavelmente essa insegurança traz aí para a nossa vida muita tristeza, muita dor, podendo em alguns casos levar as pessoas até também à depressão. Esse medo do futuro, esse medo de como vai ser o futuro agora mesmo durante a vida e o futuro após a morte. Então aquelas pessoas que são crentes, que aceitaram Jesus, mas ainda sentem esse medo de perder a salvação, elas ainda não entenderam a salvação, como que ela acontece. Elas ainda não entenderam o amor de Deus por nós, que Ele fez, né, que Ele deu aí o seu único Filho, inocente, como sacrifício perfeito na cruz por nós, por ela, por você. Essas pessoas que têm essa dúvida, que sentem, que pensam que podem perder a sua salvação, não entenderam ainda que nós não podemos nos salvar de maneira alguma pelas nossas próprias forças, que nós somos pecadores por natureza. E justamente por isso, Deus, sabendo dessa incapacidade nossa de nos salvar, que Ele deu o seu único Filho, que levou sobre Ele todos os nossos pecados. Amém? Elas não entenderam ainda que a salvação de Cristo não foi somente até aquele momento em que eles aceitaram que Deus, Jesus, levou com Ele, né, na cruz os seus pecados, até aquele momento. Mas daquele momento que ele aceitou Jesus em diante, você deveria lutar e continuar lutando para não errar, e que a partir daquele momento então é com você. E não é bem assim que funciona. Jesus levou sobre ele todos os seus pecados por todo o tempo, não só até aquele momento. E essas pessoas ainda não entenderam que quando aceitaram Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos salvos de todos os pecados e de todo o tempo, por todo o tempo.
Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros dele. Então nós somos salvos pela graça e não pelo que nós fazemos, não pelo nosso esforço. É pela graça que nós somos salvos. Em João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou pela morte para a vida. Qual que é a receita para você ser salvo? A receita é essa: quem ouve a palavra e crê. Então você tem que ouvir a palavra, o evangelho, e crer. Crer naquele que enviou Jesus, em Deus, e crer que Jesus já pagou todos os seus pecados. E com isso você passou da morte, que você era uma pessoa morta para Deus, porém quando você aceitou Jesus, pela obra que Jesus fez na cruz, você agora é viva novamente, e você é herdeira de Deus e filho amado de Deus, acima de tudo. Amém? Então isso que nós devemos entender. Todos devem entender isso. Em João 3, do versículo 4 e 5 diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então, o nascimento que vai fazer você se tornar filho de Deus e ser herdeiro dos céus, herdeiro do reino de Deus, é quando você entende o Evangelho e entende a obra de Jesus e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ele fez tudo por você, que ele, conhecendo a sua incapacidade de salvar, ele fez e cumpriu o que você não cumpriu. Ele cumpriu a lei que nós somos incapazes de cumprir. É isso que Jesus fez na cruz. E durante sua vida ele cumpriu. Ele foi um homem sem pecado, porém que levou sobre si todos os nossos pecados. Foi caído sobre ele todos os nossos pecados, e a ira de Deus caiu sobre Jesus. E quando essa ira de Deus caiu sobre Jesus, que estava com o seu pecado, e ele morreu, os seus pecados morreram junto com ele. E quando Jesus ressuscitou, você também se tornou, a partir de então, um novo ser, um ser ressuscito. Então, a partir de agora, essa morte terrena é apenas uma passagem para a vida na presença do Senhor, na glória. Amém? Nós não podemos morrer mais. Quem nasceu de novo, quem nasceu no Espírito, agora é Espírito, não é mais carne. Quem é carne ainda vive pensando e sentindo e temendo a morte carnal, principalmente a morte carnal. Amém? Porém, quem nasceu do Espírito agora é Espírito. Então não podemos morrer mais, pois nascemos do Espírito e por isso somos Espírito. A salvação de Deus, ela é perfeita e é dada ao homem para a eternidade. Não há possibilidade de um cristão perder a salvação, uma vez que ele já foi salvo. Amém? Quais são as provas que a salvação é eterna? Porque se eu estou falando aqui, então, que aquele que foi salvo não vai perder a sua salvação, e muitas pessoas vivem com medo, temendo perder essa salvação. Quais são as provas? Existem provas? Existem. A Bíblia, ela diz claramente que a salvação é um dom ou um presente de Deus, e não é pelas nossas forças, não é pelos nossos atos, não é pelos nossos costumes. Em Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é um dom, é um presente de Jesus, que Deus nos deu em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Em Efésios 2, versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isto não vem de vós, e é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então o dom de Deus é a vida eterna. Deus não dá algo para você, para ele tirar, para ele tomar de volta. Aqui deixa bem claro mesmo, para não ficar nenhuma dúvida, que não vem de nós a salvação, que não é de nós, que não é pelos nossos atos, que não é pela nossa religiosidade que nós vamos ser salvos, mas é dom de Deus, é pela graça. Pela graças sois salvos, mediante a fé. A fé em quê? A fé na palavra, a fé em Jesus Cristo, a fé que Jesus Cristo cumpriu tudo em seu lugar. Amém? Então, querido, Deus sabia das nossas fraquezas, porém, Ele nos salvou pelo seu amor. Deus sabia, mesmo sabendo que nós éramos pecadores, que nós éramos imperfeitos, Deus nos amou primeiro e nos salvou. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, mesmo sabendo que você, quando você era errado, quando você não acreditava em Jesus, talvez você nunca tenha ouvido falar de Jesus, mesmo assim Deus amou. Deus te amou tanto, mesmo antes de você nascer, sabendo da sua imperfeição, que Ele mandou seu único filho, seu Filho unigênito, Jesus, para padecer e para levar sobre Ele os seus pecados, e para cumprir tudo que você não conseguiria cumprir, tudo que você não consegue cumprir. Amém? Se Jesus amou você primeiro, imagina agora, depois que você aceitou, que você conhece a palavra. Não é qualquer deslize, não é um deslize que vai apagar a graça de Deus. Jesus continua te amando, Deus continua te amando, e a graça e a obra de Jesus foi feita na cruz, para antes e para depois daquele momento, para todo sempre, e levou sobre ele. E você precisa apenas crer que ele é o seu Salvador. Amém? O pecador, ele primeiro tem que crer em Jesus. Creia em Jesus, e com isso você é salvo, você é nova criatura. Você não é apenas nova criatura quando você é salvo em Jesus Cristo, mas você se torna filho amado de Deus. Então tenha sempre a consciência de que você é filho amado de Deus, que agora você é filho dele. Não é mais apenas uma criatura, é uma nova criatura, e agora filho amado dele, em Jesus Cristo. Em 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama aquele que é nascido. Amém? Então nós devemos viver em paz e convictos que nós estamos salvos em Jesus Cristo. Então, se você aceitou Jesus, tenha consciência, entenda, você é filho amado de Deus. Jesus levou sobre ele os seus pecados e te salvou. Deus, entendendo a sua imperfeição, a sua incapacidade, enviou Jesus, que cumpriu tudo para você. Você basta apenas crer, irmão. Creia que você creia em Jesus, creia que ele fez tudo por você. Estude, medite na palavra, no Evangelho, e entenda a graça de Deus. Amém? E que todos os seus medos com isso vão por terra. Em Romanos 8, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Então, irmão, se você está em Cristo Jesus, você é salvo. Não há mais condenação sobre ti, não há mais condenação para você. Se você nunca tinha ouvido falar isto até hoje, mas você está ouvindo agora, basta você crer. Creia
crê em Jesus, crê que Ele é o seu Salvador, e nenhuma condenação mais há sobre ti. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, tenha tocado ao seu coração, e que você tenha entendido o quão amado você é para Deus. Que mesmo sabendo as tuas imperfeições, a sua incapacidade de amar a Ele, Ele enviou Jesus, seu único Filho, para cumprir a lei. Então Jesus realmente não veio para descumprir a lei. Ele veio e Ele cumpriu a lei, sabendo que nós, que eu, que você, somos incapazes de cumprir a lei. Somos incapazes de nos salvar pelas nossas próprias forças. Então é pela graça que nós somos salvos. É por Jesus e é pela fé. Amém? Então vamos ficando por aqui. Espero que essa palavra tenha falado contigo. Envie essa palavra para os seus familiares, para os seus amigos. E creia. E não tenha mais a insegurança na sua alma. Tenha a fé e a convicção de que você é salvo. E que o sangue de Jesus e que a obra de Jesus cumprida no Calvário é maior do que qualquer erro que você possa cometer ou que você já tenha cometido. Amém? Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo no canal. Tchau, tchau.